Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou bem-aventurados os pobres de espírito. É interessante a palavra de Deus. Gente, quando você aprende com Jesus Cristo, quando você aprende com os próprios lábios de Jesus, o que ele está ensinando para a gente levar na vida, dá uma impressão de que, de fato, ele vai contramão ao mundo. Jesus, ele anda de uma forma, ele ensina de uma forma de que o mundo ensina diferente, ele ensina o contrário. Ele está sempre em contramão à cabeça do mundo, às filosofias humanas, às ideologias humanas. E é interessante isso, porque isso é um paradoxo assim, sensacional para a gente entender o que quer dizer aquele que segue a Cristo, o seguidor de Cristo, ser discípulo de Jesus, ser aprendiz de Jesus, como que nós devemos nos comportar, como nós devemos aprender a andar com esse Jesus, de que ele vai assim de contramão às ideologias das filosofias, às ideologias do mundo, das pessoas de um modo geral que estão nesse mundo. Como que eu vou seguir um cristianismo? Como que eu vou seguir um Deus de que ele fala completamente inverso, diferente, algo que ainda não era dito, algo que ainda não era ensinado? Ele vai em contramão e isso choca. Isso choca, porque diz assim, bem-aventurado, mas como pode ser feliz ou super feliz ou hiper feliz aquelas pessoas que são pobres de espírito? Como que pode ser pobre de espírito e ser muito feliz, e ser super feliz, e ser bem-aventurados? Parece que não está de acordo, parece que não está sendo harmonioso. Não dá para a gente humanamente entender esses conceitos, esses ensinamentos de Jesus. Mas quando você entra na vida de Jesus, aí você vai passar a entender o que Jesus estava dizendo. Primeiro, quando ele fala ser pobre de espírito, ele não quer dizer que ele não permita que pessoas se tornem ricas ou ricos. Ele não tem nada contra as pessoas ricas, mas ele tem sim tudo contra o que estas pessoas ricas ou pessoas que têm muito dinheiro, essas pessoas pensam a respeito disso tudo. Como que elas se lidam com as finanças? Quando fala de riqueza, a gente logo pensa no financeiro. É óbvio, a gente não pensa em outra coisa. A gente não pensa riquezas, ser rico, sem olhar para a forma de dinheiro, sem olhar para a forma material. Mas Jesus ele vai contramão isso. É interessante que ele diz que a gente não deve servir a dois senhores. Ou vamos servir a Deus ou vamos servir o mamon, ou seja, fazer do dinheiro um Deus, tornar o dinheiro um Deus. Mas aqui, essa bem-aventurança, ou quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espíritos, é interessante porque ele não está dizendo aqui de grana, ele não está dizendo aqui de dinheiro, ele está dizendo de algo muito mais profundo do que dos bens materiais. Mas na nossa cabeça, no nosso mundo, nós corremos atrás disso. A maioria das pessoas estão mais preocupadas e até pregoam ou falam, ou ensinam de que quanto mais você for uma pessoa com boas condições financeiras, você vai ser uma pessoa muito feliz. E na verdade não é isso, porque se os milionários eles fossem tão felizes, muitos deles não suicidavam, muitos deles não tinham outras complicações por causa até do dinheiro. Mas o que é isso que ele está querendo ensinar a nós sobre ser pobre de espírito? Que lance é esse? É interessante que quando a gente pensa nesse negócio de pobreza,
pobreza, ele está falando de uma pobreza profunda, ele está falando de uma pobreza no extremo. Ele está dizendo a alguém que de fato não tem nada e não possui nada, são completamente dependentes de outro ou de outros. Talvez ele faz uma comparação no seu tempo daquelas pessoas que viviam ali esmolando, daquelas pessoas que viviam na sua época sem ter recurso nenhum e eles precisavam ter a ajuda de alguém. Alguém precisava ser solidário, alguém precisava ser generoso e não esquecer desses miseráveis para que pudesse então se alimentar e ter alguma coisa. Quando Jesus ele diz essa bem-aventuranças, ou ser bem-aventurado os humildes, ou ser bem-aventurados os pobres de espírito, ele te leva a um contramão a este mundo no sentido mais profundo. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você o seguinte: ó, você pode ter todas as riquezas do mundo, você pode ser a pessoa mais rica deste mundo, o top financeiro. Você pode ser uma pessoa igual muitas outras pessoas que o que você quiser comprar você tem, mas você ainda se torna uma pessoa com necessidade de ser pobre em espírito ou pobre de espírito. E eu acho interessante isso porque tem pessoas que são milionárias e são pobres de espírito. E tem pessoas que são pobres mesmo, né, bem miseráveis e que não são pobres de espírito. Então, o que ele quer nos ensinar sobre esse lance de que sentou com seus discípulos e está ali agora ensinando, olha, bem-aventurados os pobres de espírito? O que ele está querendo dizer? Como que nós devemos ser pobres de espírito? Que negócio é esse? A primeira coisa que a gente precisa analisar é que Jesus vivia num mundo e que a maioria eram escravos, a maioria eram pobres, a maioria eram pessoas que dependiam tanto do governo como dependia dos judeus, dependia dos outros melhores favorecidos. E Jesus faz esse paralelo dizendo que a gente deve olhar para nós, não para os bens materiais, porque isso não quer dizer você ter muito dinheiro e ser pobre de espírito ou vice-versa. Talvez você pode ter muito dinheiro e ser pobre de espírito. Talvez você pode não ter muito dinheiro, você ser uma pessoa de fato financeiramente bem humilde e você não ser pobre de espírito. Então, o que ele está querendo nos ensinar nisso? Que tipo de pobreza de espírito que ele está dizendo? Que essa pobreza eu tenho que me alegrar, eu tenho que ser feliz com esta pobreza. Então, aí dá para a gente analisar primeiro olhando a própria pessoa de Jesus. A gente faz esse paralelo olhando para esse Jesus que tinha todas as riquezas, ou melhor, tudo lhe pertence, né? Não é que ele tinha todo, tudo lhe pertence. Ele estava morando no céu, filho de Deus, próprio Deus, larga a sua glória, larga tudo do bom e do melhor e vem para este mundo para se tornar um igual a mim, a você. Olha a diferença, o que Jesus nos convida. Parece, né, que dá para entender que ele diz assim, olha, você pode ser um grande milionário, você pode ser a pessoa que não tem falta nenhuma, mas você precisa descer, você precisa se igualar com os outros semelhantes. Jesus, ele largou, sendo Deus, ele largou a sua glória, né? Ele largou o seu reino, largou tudo, não tinha falta em nada, e ele veio a este mundo, se tornou um homem, se tornou um igual a mim, a você, né? Se tornou um ser humano para dizer para mim e para você, olha, é assim que eu quero que você seja pobre de espírito, que você não seja apegado às coisas do mundo, que vocês não sejam apegados às riquezas do mundo, porque essa pode confundir a sua mente. Você seja pobre de espírito, ou seja, que a sua cabeça não seja para você, que você não pense só em você, você pensa no outro, você pensa nos outros, você pensa em pessoas, você pensa no seu semelhante. Porque quando Jesus largou a sua glória, largou o céu, né, ele diz a palavra de Deus que ele se humilhou, né, e se tornou como homem, tornou com forma de homem,
e veio a este mundo e morrer de cruz, na coisa mais humilhante que tinha na época, ele fez-se carne e se habitou entre nós, como diz aqui João, ele se tornou carne e habitou entre nós. E é interessante que quando ele se torna entre nós, ele não se torna entre nós porque ele tinha uma carência, porque o problema era dele, não, o problema era nosso, e ele veio para se tornar um de nós, para nos ensinar a voltar a ter aquela comunhão com o Pai. Quando ele fala que ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, se você vai lembrar de alguns textos que diz isso, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E quando ele fala para você e para mim, para nós, ele nos ensina a ser pobre de espírito, é que nós tenhamos essa consciência de que nós somos pessoas que somos, além de muito carentes, devemos confiar completamente de que Deus irá nos suprir todas as necessidades. Outra coisa que também me leva a enxergar que ser pobre de espírito, né? Ser pobre de espírito, como diz aqui, ser pobre de espírito para que possa ver o reino de Deus. Ele diz, olha, é só através do momento que você compreende de que você não é capaz de salvar você mesmo, que você depende completamente de Deus para perdoar os seus pecados, para que você possa voltar a ter comunhão com o Pai, você possa voltar a morar comigo e ter essa comunhão comigo, com Deus. Então Jesus ele faz esse paralelo assim para muitos muito difícil de compreensão, porque no mundo que ele vivia era um mundo romano que ele estava ali, né? Eles sabiam muito bem das histórias, das conquistas de Alexandre o Grande, de grandes imperadores, de pessoas que conquistavam terras e pessoas que estavam vivendo bem no palácio. Ele via pessoas que na cabeça deles, olha, vamos conquistar, vamos ter poder. Porque esta era a cabeça, ter poder, vamos ter poder. Quanto mais poder nós teremos, mais feliz nós seremos. Essa era a linguagem. E até hoje a linguagem, olha, meu querido, quanto mais poder você tiver, melhor vai ser para você, para tua casa, para tua família. Quanto mais grana você tiver, quanto mais condições financeiras que você tiver, quanto mais estudo que você tiver, quanto mais condições econômicas você tiver, você vai ser uma pessoa muito feliz. E aí o Senhor nos convida para ser pobre de espírito. Ele nos convida para dizer o seguinte, olha, essa é a pregação do mundo, esse é o ensinamento do mundo. Seja grande, que todo mundo vai te respeitar, seja grande, seja pessoa de nome, seja pessoa que tenha prestígio para este mundo, que todo mundo olha para você e tem uma grande admiração para você, porque você tem um poder, não somente poder intelectual, mas um poder financeiro, um poder de riqueza, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, olha, essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz, porque mora num palacete, mora em casas que não sei quantos quartos, não sei quantos banheiros, piscina, tem um quintal enorme, e são bem-sucedidas, e essas pessoas bem-sucedidas são muito felizes. Mas quando você vai olhar mesmo dentro dessa pessoa, você vai ver que sempre eles, além de querer mais, sempre há um vazio no coração, porque é isso que o pecado faz, que nós nos tornemos, nos mostrar a nossa vida de um modo geral. O pecado mostra quão miserável nós somos. O pecado nos mostra que se nós não nos arrependermos, o nosso destino, ou o destino de qualquer pessoa, pobre ou rica, é o caminho da condenação eterna. Então quando Jesus fala assim, ó, seja humilde, ou seja, pobre de espírito, ele está nos convidando para olhar para dentro de nós e ver quão pecador nós somos e que nós não temos condições de salvar nós mesmos, que nosso dinheiro não paga para nossa salvação, que às vezes o nosso dinheiro não tem nem condições de comprar nossa saúde, o nosso dinheiro não tem nem condições de comprar um oxigênio para nós, porque pode faltar como tem faltado.
Ou melhor, mesmo que não há oxigênio, você não vai conseguir ter o oxigênio sempre. Um dia esse oxigênio natural que Deus deixou nesse mundo vai acabar. E que você é uma pessoa que, ele tirando esse oxigênio que você respira, que te dá a vida, você é uma pessoa morta. Que você é uma pessoa que não tem como sair. Quantas pessoas estão super doentes e tenta ir nos melhores médicos e não consegue comprar a sua saúde. Outros querem ser felizes, mas não pode, não tem muito dinheiro, pode ir nos melhores hospitais, nos melhores médicos, mas não tem condições de salvar a sua vida e ele viver e ter uma vida sempre. E a vida dele tem um limite, a nossa vida, a vida do ser humano tem um limite, tem um tempo, tem um momento. E esse momento depois da morte é aí que vai dizer assim quão miserável de fato você é. Porque é interessante que vai ao cemitério, pode ser ter um jazido ali, é muito bonito, mas debaixo ali todo mundo se torna igual, né? Todos se tornam iguais, não tem ninguém que morra e que o estado daquela pessoa se torna melhor do outro porque ele tem uma condições financeiras melhor. Ali no cemitério iguala todo mundo. Pode ser que o jazido, né, ali o caixão seja um caixão muito luxuoso, mas isso pouco importa, porque o conteúdo ali, a vida da pessoa que está ali já foi. E Jesus me convida agora a ser pobre de espírito. E esse pobre de espírito é para ver que o meu pecado, que o pecado da humanidade é um pecado que ele vai depender sempre de um Deus para que seja perdoados seus pecados. Quando Jesus me chama para ser pobre, ele pede para que eu olhe para dentro de mim e ver que eu não tenho condições de apagar e nem pagar pelos meus pecados. A minha dívida diante de Deus é muito grande que nenhum dinheiro no mundo pode pagar. Nem que eu dê tudo que eu tenho para os pobres ou para os outros, eu não tenho condições de pagar para que eu possa ser salvo. Tudo que eu venha a fazer para tentar a minha salvação, eu não consigo. Então o Senhor pede aqui para que ele ensina, ele não pede, mas ele ensina os seus discípulos, ele senta com os seus discípulos e ensina, olha, seja humilde de coração, seja pobre de coração, ou seja aquela pessoa que olha, enxergue dentro de você o pecado que está dentro de você, e toda vez que você pecar, você começa agora a entender quão pobre você é, porque o seu destino é o inferno. Veja essa pobreza no sentido de que você não tem capacidade nenhuma de resolver coisas simples da vida, problemas da vida, coisas simples você não tem condições de resolver. São tantas coisas. Ou em outras palavras, está dizendo, olha, eu quero que vocês seja tão pobre que vocês falam assim, olha, eu não tenho condições de resolver nada e coloque tudo nas minhas mãos. Esse é o convite de Deus, é tudo a gente confiar nele, é tudo a gente colocar na mão dele, é tudo a gente deixar que ele possa resolver e eu estar dependendo dele em todos os sentidos, em todos os momentos, que a felicidade é estar nele. Não é o meu estado agora. Eu posso estar doente, eu posso estar enfermo, eu posso estar em qualquer circunstância, mesmo que eu esteja com uma saúde enorme, uma saúde invejável, mas que essa mesma saúde eu estou dependendo dele, porque talvez não é ele que criou essa minha genética para que eu esteja bem saudável. Ou mesmo que talvez eu não sou tão saudável dessa forma, mas que eu dependo dele em tudo. A minha vida é confiar nele, a minha vida é depender de que ele vai suprir tudo que eu preciso, seja físico, seja emocional, seja sentimental, seja espiritual, seja o que for, seja intelectual, eu dependo dele. Essa pobreza é você abrir mão de tudo e falar, Senhor, olha, o Senhor é a única pessoa que pode me trazer essa felicidade e eu
está confiando completamente no Senhor. Eu me coloco como pobre de espírito para que eu possa entrar no reino de Deus. Olha o que diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, ou seja, é desse que faz parte do reino dos céus. E com isso ele me convida também para que eu possa enxergar essa bondade de Deus, de ter saído da glória e vindo a esse mundo para salvar a minha vida, para me dar salvação, para que fazer que eu e você possamos encontrar o reino de Deus, que nós também tenhamos essa ideia, tenhamos também esse conceito de estar levando as pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que de fato compreendem que são miseráveis, que são pobres, dá a eles algo melhor. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, eu larguei a minha glória, vim aqui para você, e você também agora vai viver para o outro. Se você hoje tem boas condições financeiras, se você hoje tem uma boa saúde, se você hoje é uma pessoa que não lhe falta nada, mas que você também aplica tudo isso àqueles menos favorecidos, que você não seja egocêntrico, que você não seja egoísta, que você pense sempre nos outros ou no outro, sempre vai ter alguém, sempre vou colocar alguém que de fato precisa e eu vou usar você para ser esse canal de bênção, de suprir a necessidade dos famintos, suprir a necessidade dessa pessoa, seja ela em qual área for, aquela que você tem condições, aquela que você pode se rebaixar, aquela que você pode chegar até essa pessoa e suprir a sua necessidade. Porque é isso que Deus fez, é isso que Jesus fez para mim e para você. Ele se esvaziou para que eu estivesse cheio. Ele chegou no meu patamar, ele veio a este mundo, se tornou humano, se tornou carne vivente aqui, né? Se tornou um homem como eu e você, como nós, para que conhecesse o nosso ambiente, vivesse o nosso ambiente e falar comigo e com você assim, ó, eu conheço a sua vida, eu sei como que é viver neste mundo, eu sei como é estar neste mundo. Eu podia continuar lá no céu, eu podia continuar no meu reino, mas eu propus a me esvaziar completamente e me doar para vocês e vir por amor. Talvez é isso, esse pobre de espírito é você amar o teu próximo, amar o outro, a ponto de que se você tem algo a mais do que o outro, você reparte, você divide. Você divide com o outro. Isso também pode dizer outra coisa, ser pobre de espírito, de fato, é você saber que você não consegue comprar a sua saúde, você não consegue comprar muito mais do que isso, você não consegue comprar a sua salvação, porque você é um pecador, um miserável, você depende completamente de Deus para ser salvo. É só Deus que pode levar você para o céu, é só Deus que pode dizer o seguinte, olha, você vai morar comigo no céu. Da mesma forma que você tem que entender que só Ele que tem esse caminho, só Ele que pode levar você ao céu e você precisa falar, Senhor, de fato, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou pobre, tão pobre que eu não tenho condições nenhuma de chegar ao reino dos céus, mas eu reconheço o Senhor como o meu Deus, eu reconheço o Senhor como aquele que é o meu supridor, aquele que vai suprir a essa necessidade, esse que vai ter compaixão de mim, misericórdia de mim e vai me levar a morar no céu. Ou seja, é reconhecendo Jesus Cristo, olhando para si, olhando para você e se tornando um pobre de espírito, se tornando uma pessoa que tenha um olhar de miséria do seu ser humano, que você não fique aí, eu peco mesmo porque eu sou humano, eu erro mesmo porque eu sou humano, e o humano erra, todos pecamos, né? Todos erramos, todos nós falhamos, mas que esse falhar, esse errar, essa pobreza de tudo isso, você fala, eu sim faço isso, mas eu tenho um Deus que tem compaixão por mim, eu tenho um Deus que eu reconheço que Ele largou a sua glória e veio a este mundo para que eu pudesse ter uma comunhão e voltar ao Pai. Ser pobre de espírito é você olhar para si e você olhar e falar, eu dependo de Deus, eu careço de Deus, eu posso ser uma pessoa que neste mundo não me falte nada. Eu tenho uma boa família,
Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho bons amigos, eu tenho boas pessoas, eu tenho boa saúde, mas eu preciso ainda de Deus, porque para conhecer e morar no reino dos céus, eu preciso ser feliz nele. A minha felicidade está nele. A minha felicidade está naquele que largou tudo para vir a este mundo, morrer e ressuscitar e pagar pelos meus pecados. É isso que eu entendo aqui nesse texto, ser humilde de coração como ele foi, aprender com ele, sentar com ele. E Jesus viveu a este mundo, ele nos deu o maior exemplo. Quando ele estava lá na cruz, ele foi capaz de perdoar, Ele foi capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, ser humilde de coração é você ser aquela pessoa que tá com o coração sempre dizendo, eu dependo do Senhor para tomar as minhas atitudes. Eu dependo completamente do Senhor. Perceba, eu quero me esvaziar para que eu possa não me exaltar e querer pisar no outro, e querer humilhar o outro, ou querer arrebentar o outro, mas que eu possa perdoar sempre, como o Senhor tem me perdoado. É a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa-nos como tem perdoado. É você se humilhar, é ser pobre. É você não ser. Eu acho interessante essa palavra, ser pobre de espírito, porque dá uma tendência de quando a gente tem muito poder, a gente vira-se uma pessoa que soberba. A gente empina o nariz e acha que nós somos o dono da cocada preta. Nós achamos que por nós termos poder, né? Não estou falando poder em todos os sentidos, poder mesmo, de autoridade, como poder financeiro, a gente pode comprar tudo. Eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quero. Não, nem tudo você pode comprar. Você pode comprar coisas terrenas, você pode possuir coisas terrenas, mas você não pode, como diz aqui, lá no verso 3, né? Porque dele é o reino do céu. Você não pode ser considerado que faz parte do reino dos céus. Porque fazer parte do reino dos céus é uma pessoa que não é soberba. É uma pessoa que não usa o seu poder para pisar em ninguém, para humilhar quem já está humilhado. Pelo contrário, é aquele que reparte o seu prato, é aquela pessoa que pensa no outro, é aquela pessoa que tira do que tem e é capaz de ser generoso com aqueles que não têm. São aquelas pessoas compreensivas os demais pecados dos outros, porque tem isso também, porque às vezes tem pessoas que pecam de outra forma e a gente fala, eu sou pecador, mas eu não peco, eu não mato, eu não estrupo, eu não adultério. Mas você não se reconhece como pobre de espírito. Pobre de espírito, ou seja, a sua vida espiritual está em decadência. Você não se vê nisso, você se vê como um todo-poderoso, você se vê como um cara cheio de Deus, você se vê uma pessoa que ninguém pode com você, né? Que você é o bambambam, você é aquele que vai e ninguém pode com você, porque você tem todo o poder, né? Talvez você está dizendo que até He-Man, eu tenho a força. Eu sou um super-homem que ninguém pode, eu sou super-herói. Não, você é um pobre e se você quer morar no céu, você precisa ser esse pobre de espírito. Porque de outra forma você não vai conseguir, nós não conseguiremos morar no céu e ter o encontro com Deus. Porque se o próprio Deus se humilhou, se tornou um pobre, se tornou um ser humano, não tinha nenhum lugar para dormir, ele conviveu com os miseráveis. Ele não foi conviver com a nata da religião e tampouco com a nata econômica na época que ele estava aqui. Ele não foi viver lá no palácio, dizer, eu vou me igualar aqui, que eu também vou estar lá em cima, no meio dos grandes, para que todo mundo me veja. Não, ele sempre estava no meio dos humildes, dos rejeitados, daqueles que, de fato,
se esmolava e precisa de ajuda. Quando ele me convida para eu ser pobre de espírito, ele está me convidando para eu ter o privilégio de conviver com os miseráveis e aprender com esses miseráveis a ter confiança de que as necessidades serão supridas. E essa necessidade principal é a necessidade espiritual com Deus. Ele me faz viver com as pessoas necessitadas. Ele me faz eu olhar para os menos favorecidos. Ele me faz olhar para os humildes. Ele me faz olhar para aquelas pessoas rejeitadas. Ele me faz olhar para aquelas pessoas que são discriminada. Ele me faz olhar para o homossexual, ele me faz olhar para aquelas mulheres que vivem na rua vendendo seu corpo, ele me faz olhar para aquelas pessoas que todo mundo olha para eles e fala assim, esse aí não presta, esse aí não vale nada. Ele me faz não somente olhar, mas conviver e viver para este, e viver com este e aprender com este. E quer que eu te fale uma coisa? Eu acho tão interessante que eu já peguei várias vezes na televisão, às vezes aqueles mendigos, aqueles cara muito pobre, vai lá, recebe um lanche, né? Aí tem 2, 3 cachorros, ele reparte com os cachorros, não tem nem para ele, mas ele reparte para os cachorros e vai lá nos seus colegas, reparte ali para os seus amigos, recebe e tem ali aquele grupo, ele vai lá, reparte o que deu. E você vê que a pessoa que é rica, ele não quer repartir, porque ele quanto mais tem, mais ele quer. E Jesus está convidando a gente para aprender com ele isso. Ele veio da sua glória, se tornou um miserável, um homem, né? Se esvaziou e conviveu com esse vazio que está no mundo, que é o ser humano. E quanto mais miserável ele estava junto, você vai ver que Jesus estava junto com os pobres, Jesus estava junto com os leprosos, Jesus estava junto com aqueles que estavam endemoniados, com aqueles que estavam enfermos, aqueles que não tinham recurso nenhum, ele estava junto com os escravos, ele estava junto com aquelas pessoas que estavam sendo condenadas, os presos. E ele me convida aqui, né, que eu tenho que estar nele é nesse sentido, quando eu ajudo alguém, quando eu visito um doente, quando eu visito um preso, quando eu dou alimento a alguém, eu visto alguém, eu estou fazendo isso com ele. Porque ele fez isso com nós, comigo, com você. Então ele está nos chamando, está chamando você, ele está convidando nós para viver uma vida de verdadeira miséria. Seja miserável, né? Seja pobre de espírito, porque essa palavra é muito profunda. Ele diz, sem ter recurso nenhum, tenha dependência completa de mim, de que eu vou suprir a necessidade. Porque quando você tem a dependência de mim, você recebe de mim alguma coisa, você não fica só com você reparte. Porque você é pobre, tão pobre, mas é pobre que ajuda outros também que estão no mesmo patamar, no mesmo caminho. Porque se você se sente uma pessoa de poder, você vai pisar. Se você sente aquela pessoa de muito dinheiro, você vai querer mais dinheiro. Se você quer ser uma pessoa que vive num patamar de liderança, de poder, e você vai querer sempre dizer, você sabe com quem está falando? Jesus me convida e convida você a ser humilde. Ele convida eu e você para ser pobre de espírito. Isso se nós quisermos reconhecer o reino de Deus. Se eu não quiser, eu vou ficar nesse mundo, eu posso ter tudo nesse mundo aqui, e vou me lascar no final. E interessante é que Jesus, ele fala isso para mim e para você. Seja isso, seja humilde de coração, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, seja bem-aventurado os humildes de coração, bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Está dizendo que já faz parte do reino dos céus. Eu convido você para aprender com Jesus. Essa bem-aventurança, essa série da bem-aventurança, me ensina isso, me ensina de que eu não seja soberbo, que eu não fique no mundo achando que eu sou dono de tudo e que tudo tem que estar à minha volta fazendo os meus gostos, as minhas vontades, mas que eu sim olhe para as pessoas que estão lá sendo rejeitadas, as pessoas humilhadas, as pessoas que o mundo não dá um valor. E eu passo a valorizar essas pessoas e cuidar dessas pessoas, como ele veio a esse mundo para cuidar de mim e de você. Espero que esse terceiro versículo das bem-aventuranças
né, do Sermão do Monte ou as bem-aventuranças possa, assim, de fato fazer que eu aprenda com Jesus a viver esta miséria, de ver essa miséria que eu sou, desse pecador que eu sou, desse miserável homem que eu sou. Apóstolo Paulo vai mais profundo, ele diz que ele é um esterco, que ele é uma podridão. E é isso que a gente tem que enxergar, como nós somos seres miseráveis e que nós precisamos ter compaixão e confiança de que Deus ele veio para nós suprir toda a nossa necessidade e que nós façamos o mesmo com os outros que estão no nosso nível, ou que nós desçamos ao nível dos outros carentes e possamos repartir o pouco que nós temos, aquilo que nós recebemos. Nós recebemos dele e nós dividimos. É isso que eu aprendo aqui. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que Deus possa estar abençoando você, abençoando a mim, abençoando todos nós, no nome de Jesus. Até a próxima.